Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estreando aqui em Balneário Camboriú, o que realmente define uma carreira de sucesso? A Gabriela Depiné vai falar hoje sobre isso com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre um assunto que mexe com todos nós: carreira e sucesso. E como a educação interfere hoje esse papel e como que a gente consegue crescer profissionalmente. Gabriela, conta pra gente aqui um pouco sobre sua trajetória, sua formação. Então, eu falo que a educação nasceu comigo. Não. Eu falo que eu nasci com a educação, porque minha mãe sempre foi educadora e eu segui os seus passos. Eu vim trazendo a minha formação profissional junto com a educação. Eu vim participando das escolas, minha mãe era diretora de escola, eu estava sempre na escola, minha mãe era diretora, reitora, e eu estava sempre com ela. Então, a educação, na verdade, ela é um projeto na minha vida desde que nasci. Eu falo assim que eu não escolhi, eu estou na educação. Eu não escolhi trabalhar com educação, eu estou na educação. E, inclusive, depois disso, eu também fiz graduação, 3 especializações, fiz mestrado e doutorado na área da administração. Publiquei artigos nacionais, artigos internacionais, gosto de falar sobre estratégia, sobre educação, sobre o impacto de gestão no mundo das pessoas, falo sobre indicadores, sobre resultado. E na minha vida profissional, eu sempre tive empresa, desde os 18 anos eu sou empresária. E o mais legal é que eu também consegui fazer uma empresa que era pequena e valia muito pouco, se tornar uma empresa que valia muito dinheiro. A gente está falando de quase 500 milhões de reais. Então, essa trajetória me trouxe muito conhecimento prático, ou seja, sobre aquilo que a gente está aplicando no nosso dia a dia, que é o que a gente vive como empresário, como negócio, e também tem toda a parte científica, que é o que a gente realmente aprende no mercado profissional, de formação, de titulação, que garante também essa questão do respeito, né? Então, é isso. Eu sou a Gabriela. Nesses 20 anos, o que mais mudou na forma de aprender? Na verdade, o que a gente percebeu na educação é que antes o acesso era muito limitado. Antes as pessoas não tinham acesso à informação. Era muito difícil você aprender alguma coisa. Como que você iria conseguir aprender algum conteúdo que seria específico e técnico? Somente nos bancos escolares que isso era possível. Lembra que, na minha época, por exemplo, para aprender algum conteúdo teórico, a gente precisava ir em biblioteca e encontrava as Barças, enciclopédias, que era a única forma que a gente tinha de conhecer uma história, um conteúdo, uma informação. Hoje o conteúdo, ele está na palma da nossa mão. Então é muito mais fácil. O conteúdo, ele tem acesso, nós temos acesso ao conteúdo. Então, a forma de aprender, ela se modificou. Nós não É o que a gente faz com a informação que a gente adquire. Como que a gente transforma isso em conhecimento prático? Porque o conhecimento técnico, o que precisa ser feito, já está escrito e a gente tem acesso. E muito hoje mudou da educação porque muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o que realmente é eficiente na sua aprendizagem. O que transforma realmente a aprendizagem em algo prático e útil para a sua carreira. Então, essa é a diferença hoje. Nós temos o conteúdo, nós temos a informação, só que como que a gente coloca isso de maneira prática? E esse é o maior desafio de qualquer profissional hoje no mercado de trabalho. E o diploma ainda garante uma carreira de sucesso? O diploma, eu sempre falo, gosto muito dessa pergunta, porque por muito tempo o diploma, ele classificava qualquer profissional. Muito tempo. Mas hoje não é só o diploma. Não é que o diploma perdeu validade, mas não é só o diploma que garante espaço no mercado de trabalho. As pessoas precisam muito mais que isso. Elas precisam trazer as suas habilidades. E eu acho bem engraçado, porque a gente está vivendo uma nova era de jovens achando que não precisam estudar. Então, não fazem faculdade porque o conteúdo é desnecessário, tal. O que, na verdade, mudou
é que, de repente, a forma como a gente aprendia daquele jeito não é mais necessário. A gente precisa se conscientizar hoje que qualquer indivíduo, em qualquer área, ele precisa sim ter uma aprendizagem contínua. Então, não é que a gente não precisa mais estudar, não é que você não precisa mais do diploma. Mas você precisa, sim, ter conhecimento que te coloca como um profissional qualificado para a sua carreira. Então, claro, de repente, o diploma que você tem do curso que você escolhe vai abrir portas, porque realmente tem conselhos, tem formações que você só entra no mercado profissional com diploma. Agora, o que te mantém no mercado de trabalho não é só o diploma. São as habilidades, são as soft skills que a gente chama. São as habilidades de você comunicar, de você liderar, de você criar, de você resolver problemas, principalmente. Porque essa nova geração, a gente precisa criar mais movimento. E é isso, né? A educação muda o seu papel, o mercado de trabalho está acelerado e a gente precisa, sim, ter pessoas qualificadas para esse cenário. Sim, e nos últimos anos, o que mais mudou no mercado de trabalho? O avanço muito rápido da tecnologia tem transformado muito o mercado de trabalho. E também as questões comportamentais. As pessoas modificam o comportamento. O tempo todo a gente muda o nosso jeito, às vezes a gente tem um pouco mais de paciência, às vezes a gente está mais chateado. E uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo, né, depois de liderar muitas empresas, é que o ser humano, ele sente as emoções. Nós sentimos, nós temos vivência. Então, assim, se você às vezes tem um problema para resolver, né, na sua casa, na sua vida, na sua carreira, você dificilmente consegue dividir ele com o trabalho. E quando a gente é ensinado a fazer isso por muito tempo, a gente começa a se frustrar. O que a gente precisa realmente é levar em consideração que qualquer atitude, que qualquer ser humano, a gente tem as nossas emoções e isso faz com que a gente desempenhe vários papéis durante um dia, inclusive. E a gente fala hoje de uma crise na educação. E o que realmente mudou nisso? A gente fala da crise educacional porque hoje, com a chegada do acesso à internet também, quem é profissional da educação há muitos anos vai se identificar com isso, né? Que a internet virou palco para qualquer profissional falar, para qualquer pessoa chegar e dar receita, criar modelos e fazer promessas sobre educação, sobre transformação, sobre conhecimento. E isso faz com que qualquer pessoa que esteja aqui esteja num cenário realmente competitivo. Então, a educação facilitou muito por um lado, porque o conhecimento hoje está com muitas pessoas, ele tem acesso, qualquer pessoa hoje cria um curso, gente, no ChatGPT, em menos de 2 horas, você cria qualquer conteúdo, porque o conteúdo está pronto. Então, o problema não é criar o curso, o problema não é dar o curso. E a educação enfrenta esses desafios. Então, o que realmente faz a diferença na educação? O que realmente transforma uma pessoa e a sua carreira? Quando eu trabalhei numa instituição de ensino superior, que eu gosto de falar isso, porque ali eu entreguei muita formação, eu falo assim de diploma, né? Eu formei muitos alunos. Eu formei mais de 15 mil alunos com ensino superior. E nessa formação eu consegui perceber alunos que tinham sucesso no mercado de trabalho, alunos que não se davam muito bem no mercado de trabalho, alunos que se destacavam, alunos que se formavam e não exerciam profissão, né? Que realmente se frustravam com a formação, e outros alunos que, mesmo cursando uma faculdade, cursava a segunda, cursava a terceira, e às vezes não conseguia identificar assim, a sua carreira, ou, por exemplo, não sabia se posicionar. Isso, então, foi uma fragilidade que eu encontrava realmente dentro do meu cenário educacional. E foi a partir dali que eu comecei a perceber, nossa, como a educação, ela abre portas, mas também ela pode causar mudanças, né? Tanto de comportamento quanto de pessoas. Bom, hoje nós temos 2 momentos, né? Que é as pessoas buscando muito entretenimento na internet e outras, uma pequena parcela, buscando educação, né? E você acredita que as pessoas estarem com
a IA, por exemplo, né? Ali à disposição para falar qualquer coisa, para falar sobre educação, sobre um curso, ou até mesmo auxiliar nos estudos. Por que você acha que as pessoas ainda preferem olhar para uma dancinha no TikTok, olhar para qualquer outra coisa além da educação? Porque é o que diverte a gente. A gente gosta muito, né, de ficar olhando as dancinhas e pensando assim, será que eu saberia dançar esse passinho? A internet, ela faz disso, né? Ela quer que você esteja usando, mas no fundo a gente sabe que é um meio de manipulação em massa. Então, a gente entende que as pessoas não têm o hábito de buscar conteúdo para se transformar. E eu gosto quando a gente fala desse assunto, porque, na verdade, as pessoas muitas vezes não sabem identificar o que é o melhor para elas. Elas não sabem identificar o que realmente é um conteúdo que pode, sim, fazer a diferença na minha carreira e o que é um conteúdo que não tem significância, não tem aprendizado, né? E por isso que a gente falava dessa terra de ninguém, porque no digital chega qualquer um e fala muitas coisas. E às vezes o falar bonito, colocar uma ideia, não é realmente o que transforma. Isso é o mais desafiador. Quem chega aqui, que trabalha com a educação, como eu, que trabalhei na educação formal há muitos anos, a gente enfrenta esse desafio. Nós vemos muitos profissionais muito jovens, por exemplo, ganhando muito dinheiro aqui na internet. Mas a gente também vê muita entrega desqualificada. Então, o desafio hoje da educação é isso, é você estar aqui para entregar algo de valor e fazer essa nova geração se conscientizar da importância do que é um conteúdo de valor, do que realmente pode transformar a sua carreira, do que faz a diferença profissionalmente. Porque se a gente ficar só na parte boa, é complicado. Eu falo assim que o grande problema hoje da educação é que, desde pequenos, nós somos colocados num formato educacional extremamente tradicional, conservador e de caixa. Eu já dei uma aula sobre a caixa. Nós somos educados de uma forma que a gente não desperta a criatividade, a gente não desperta a capacidade de resolução de problemas, a gente não desperta a nossa iniciativa de questionar. Nós fomos ensinados, desde o início da educação, a responder as perguntas corretamente. Hoje, a gente tem que aprender a fazer as perguntas certas. É fazendo pergunta que você hoje vai ser bem-sucedido. Se posicionando bem, usando uma ferramenta de IA, por exemplo, que faz toda a diferença no teu desempenho profissional. E não é mais respondendo as perguntas certas, é fazendo as perguntas certas. Então, o cenário profissional e da formação da educação, ele mudou, só que a escola não mudou. Então, os jovens não gostam mais de estudar porque eles não estão numa escola que tem uma estrutura que desperta a curiosidade, que desperta a aprendizagem e que eles aprendam a gostar do conteúdo, da forma e da aprendizagem. A gente é ensinado a ir para uma sala de aula e ficar um atrás do outro num formato que é extremamente da Revolução Industrial, onde nós iríamos sentar um atrás do outro para trabalhar, cumprir o nosso horário. Então, o tempo de escola é para adaptar a criança a fazer um trabalho rotineiro. E hoje a gente vê nos jovens, e essa transição que a gente está vendo, que a gente está vivendo, é exatamente isso. O jovem quer a liberdade, o jovem quer o espaço, o jovem ele tem um propósito, ele tem uma visão sobre aquilo que realmente ele deseja, e ele é muito corajoso. Só que também ele está muito acomodado. Ele precisa usar essa coragem dele de realmente acreditar que a educação pode mudar, que o formato de aprendizagem pode mudar e transformar isso num passo importante e seguro, que é realmente essa percepção de uma educação mais simples, de um acesso ao mercado de trabalho mais simples e também mais leve. Está todo mundo muito carregado. Tanto os empresários quanto os profissionais, os funcionários, é tudo muito pesado, né? Hoje a gente vive esse cenário de exaustão. Nós precisamos aprender a levar os nossos compromissos, tanto de aprendizagem, de conteúdo, de ensino, de educação, quanto profissional mais leve, que é um dia de cada vez, a disciplina, o foco, determinação e sabendo onde vai chegar. Só que muitos não sabem onde vão chegar.
E aí que a gente tem a dificuldade, tipo, de satisfação, de bem-estar. E eu falo de felicidade, não é? Você acha que a faculdade ela parou no tempo na questão do ensino? Então, o formato tradicional dela, muitas vezes não depende só dela, né? Vem ordens de Ministério da Educação, que também é uma parte profissional que eu trabalho ainda, é regulatória, e a gente sabe que tem algumas determinações. Mas sim, a faculdade eu considero a estrutura da faculdade, o formato que ela atua, sim, é um formato mais ultrapassado. O que a gente precisa é de mais dinamicidade, de mais prática. É como se fosse assim, nós precisamos criar no aluno o desejo de aprender, o desejo e a vontade de estar, né, em processo de aprendizagem. O conhecimento, ele é curioso. A gente percebe que quando a gente aprende alguma coisa, a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito legal. Por exemplo, se você olhar para as estrelas e ver as constelações e aprender, você fala, nossa, isso é muito incrível. Então, o conhecimento, ele faz isso em qualquer área. Tudo que você aprender que te transforma, você pensa assim, nossa, isso é maravilhoso aprender isso. Hoje eu vejo a minha filha, por exemplo, a aprender a ler e entender e juntar as letrinhas, né? E ela fala assim, nossa, mãe, olha aqui, eu aprendi a ler isso, né? E é muito legal porque é nisso que você vê a transformação. Quando o conhecimento que você adquire, que você toma consciência dele e você sabe como aplicar e como transformar ele em algo valioso, você percebe assim, nossa, é incrível como isso pode transformar minha carreira e minha vida. Então, isso é libertador, né? Na verdade, é o que transforma o profissional, o mercado de trabalho e qualquer pessoa, né? É o conhecimento, é só o conhecimento. E o que significa na prática aprender diferente? Aprender diferente é você ter o seu jeito de aprender. Muitas pessoas, por exemplo, conseguem fazer a aprendizagem escutando. Outros gostam de escrevendo. Outros gostam de ouvir e fazer as anotações. Então, cada um tem um jeito de aprender algo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de grifar textos e depois reescrever. Fazer o parágrafo com aquilo que eu realmente compreendi. Isso faz parte do meu processo de aprendizagem. E eu sempre falo que eu não consigo aprender sem colocar na prática. Eu não consigo. Queres me dar uma receita de bolo e fala que o passo a passo é esse? Eu entendi o passo a passo, né? Vocês também entendem, todo mundo entende. Mas coloca na prática para você ver. Na prática, é tudo mais complicado. Então, isso que é o conhecimento hoje. É isso que a gente tem acesso ao conhecimento hoje, né? A gente tem todas as plataformas, todo o acesso, tá tudo aí, tá tudo bonito. Todo mundo sabe ler e, nossa, fazem textos maravilhosos hoje, né? Todo mundo produz maravilhosamente bem. Agora, coloca na prática. Faz um discurso, faz um documento, né? Até documento hoje a IA também já faz. Então, o que está pegando hoje é exatamente as habilidades práticas de colocar a mão na massa e saber o que fazer com aquilo que você sabe. O que você faz com aquilo que você sabe. Não é? Eu acho que o que gera o desinteresse é realmente não... A educação ela não ser tão palpável quanto o celular. As pessoas não geram interesse nas coisas mais simples. Parece que tudo que é mais simples está mais difícil, né? E isso faz com que a aprendizagem mude muito, o formato muda muito. Então, quando a gente fala de aprender mudou muito, é porque as pessoas elas têm que perceber como que elas aprendem. Como que realmente elas conseguem entender o conteúdo. E a aprendizagem não é só ler e saber. A aprendizagem é o que você faz com aquilo que você sabe e como você coloca em prática. E quais são os desafios, né? Porque não tem como a gente aplicar a mesma teoria igual para todo mundo. É isso também que o mundo mudou bastante. Isso mudou muito. Por exemplo, a Stephanie pode chegar aqui e me dizer que ela está fazendo um trabalho de marketing e está dando super certo o projeto para você de vender um produto, por exemplo.
e eu vou ter o mesmo produto na mão e eu vou sair vendendo e eu não estou conseguindo vender. Mas eu uso as mesmas estratégias da Stephanie. O problema é que cada vez que a gente encontra uma pessoa, um cenário, uma região, uma situação, a gente tem resultados diferentes. Então, esse formato de que a gente vai dar receita igual para todo mundo. Se tu fizer igual isso tudo aqui, vai dar certo no teu negócio. Se não der, tu não fez certo. Não é bem assim. É isso que está modificando na educação. Que as receitas prontas, ela não é mais certa garantia de certeza que vai dar certo. Então, não é porque você tem essa receita certinha que isso vai prosperar e vai dar certo na tua vida. Eu vejo gente abrindo negócios toda hora. E eles acham que, mas tá tudo certo, eu tô fazendo tudo certo. Tá, 3 meses depois fechou o negócio. E por que fecha? Por que negócio fecha? É porque as pessoas não sabem mais a profundidade que precisa hoje de conteúdo ou de conhecimento prático para aplicar a qualquer negócio. Esse negócio mais amadorismo, empreendedor, ele hoje está muito difícil no Brasil. As pessoas elas não conseguem mais fazer desse jeito e fazer dar certo. Eu vou fazer e ver no que dá. Não, o imposto é caro, o aluguel é caro, a estrutura é cara, funcionário é caro. Então, o que a gente precisa é ter muito conhecimento e uma estrutura de projeto que realmente faça assim, não, essa aqui é a minha direção certa, isso aqui eu consigo fazer dar certo. Então, esse é o maior desafio de qualquer empresário hoje do Brasil, é fazer realmente um negócio funcionar e dar certo. Qual a habilidade mais importante, você diria, hoje para quem quer crescer? Eu gosto de falar das habilidades como um conjunto. Tanto é que eu já estruturei algumas habilidades que eu acredito ser muito importante para a carreira e para a transformação profissional. A habilidade mais importante que eu considero hoje, com certeza, é a comunicação. A comunicação é aquela que você coloca a sua voz, você coloca a sua ideia, você transmite aquilo que você quer levar para as pessoas. E as pessoas passam a te conhecer a partir da comunicação. Então, a comunicação é uma habilidade muito, muito necessária, porque é através dela que a gente mostra o que a gente sabe, o que a gente precisa aprender, o que eu posso agregar, qual o meu valor, qual o meu propósito, né? E assim transformar todas as outras habilidades em uma potência máxima para a sua carreira. Eu falo assim que muito da geração nova, eles são muito críticos em relação ao que eles veem na internet, das postagens. Esse fala bem, esse tem bom conteúdo, esse é bom, esse é ruim. E eles são muito julgadores em relação àquilo que eles veem no digital. Só que é difícil eles estarem na posição de estratégicos no digital, ou de posicionamento, ou de fala. Né? Então, a gente vê muito o cenário assim, de críticas em relação aos profissionais, mas também não vê um pouco de atitude em relação a isso que precisa ser feito. O que faz algumas pessoas evoluírem mais rápido do que outras em algumas habilidades? Disciplina. Nada evolui o profissional mais rápido que disciplina. A disciplina é um dos maiores desafios do ser humano. Por quê? Porque quando a gente pega um celular na mão aqui, ó, que se eu pegar aqui o meu celular, eu já perdi minha disciplina, porque eu já perdi meu foco. Então, a disciplina sobre você se manter firme naquilo que você tem como propósito. A disciplina de você levantar mais cedo para buscar aquilo que você quer. A disciplina de você não desistir quando você vê a dificuldade na sua frente. A disciplina de você manter uma postura ética, profissional, coerente com o mercado e com aquilo que você acredita como prioridade. A disciplina para que você consiga realmente estruturar algo e, de repente, perceber que deu errado e você voltar um pouco atrás, retomar e fazer novamente. Então, a disciplina em qualquer situação. E eu falo assim que essa disciplina, ela é como se a gente falasse assim de garra, sabe? Você precisa ter garra, você precisa ter foco, você precisa estar concentrado naquilo que você quer.
E se você ouvir qualquer empresário bem-sucedido no mundo dos negócios, como a gente vê, ele fala sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de ouvir o velho da Van falar, e ele diz isso, a disciplina de você acordar cedo, de você estar focado, de você ter o horizonte. Só que não adianta você ter disciplina se você não tem horizonte. Não adianta você ter disciplina se você não tem habilidade. Não adianta você ter disciplina se você não sabe para onde você vai. Já pensou, Stephanie? Olha só, eu falo para ti assim, vamos ter disciplina, Stephanie, a partir de hoje. Aí você fala assim, tá, mas para quê? Para onde? O que eu vou fazer? E são essas perguntas básicas que, às vezes, o profissional está no mercado de trabalho e ele não sabe responder. Dele mesmo. Ele não sabe responder dele mesmo. Qual é a maior habilidade dele? Qual é o foco dele? Qual é a meta dele? Qual é o objetivo profissional dele? E aí é que entra também os meus estudos sobre isso. A gente acaba copiando, na realidade, a disciplina de outras pessoas na internet, né? A pessoa acaba acordando cedo, indo para academia, fazendo o shake para ir para academia. Isso é a rotina. Isso. Só que a pessoa não sabe para onde ela está indo. Não, porque aquela pessoa primeira lá sabe, mas ela não. Exatamente. Até porque, por exemplo, assim, eu falo, por que eu vou acordar cedo se eu trabalho até meia-noite? Então, depende do horário de cada um. Depende, tu vai acordar cedo, se tu consegue dormir cedo, se tem uma rotina melhor. Ah, mas eu funciono melhor de manhã. Então, assim, você acaba vendo um monte de receita que eu te falei agora um pouco. Sobre as receitas, o que funciona para um, vai funcionar, beleza. Isso não quer dizer que vai funcionar para o teu mercado, para a tua atuação. E é por isso que eu volto a falar que a educação hoje, ela vai se tornar cada vez mais premium, porque ela vai ser cada vez mais personalizada. A gente não consegue mais dizer que é igual para todo mundo as situações. Muito pelo contrário, cada situação, cada indivíduo tem a sua vida, a sua dificuldade, a sua rotina, né? E isso faz com que o que funciona para um não vai funcionar para outro. Tenho colegas que acordam às 5 da manhã para treinar. Eu não consigo. E eu sou uma pessoa que eu acordo cedo, mas eu gosto de acordar cedo, tomar o meu café da manhã, fazer uma oração. E aí, depois disso, começar o meu dia. Né? Então, cada um tem um jeito. A gente tem o ser humano precisa se conscientizar que ele é único, que ele tem um papel promissor e ele precisa saber qual que é esse papel e ser guiado para isso, para que ele consiga alcançar esse sucesso que todos nós nascemos para ter. A habilidade de comunicação é uma falha na educação tradicional? Nós acabamos tendo que aprender sozinhos? Isso. Quando eu trago as habilidades profissionais, sabe, Stephanie, é porque dentro da formação tradicional de faculdade, a gente tem entrega de diplomas com formação técnica sobre o conteúdo. São só as formações técnicas. Por exemplo, um médico, ele vai aprender a ser médico. E isso já é muito valioso. Só que ele é muito científico, ele é muito técnico e é muito específico disso. Quando a gente entra no mercado hoje que a IA já está facilitando muito o acesso, conteúdo, informação e modificando a forma como a gente lida com outras pessoas e lida com os negócios, a gente percebe que essas habilidades profissionais dos médicos, o médico não consegue ser só médico. Ele precisa se comunicar bem, ele precisa ser líder, porque ele vai ter um consultório, ele precisa saber como que ele vai trabalhar com criatividade para ser um diferencial dentro da profissão dele, né? E assim sucessivamente, assim é o nosso advogado, assim é o fisioterapeuta, assim é um nutricionista, assim são vários profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, a gente não consegue dizer assim que só a formação técnica do diploma vai garantir sucesso. Tem muita gente se formando ali com diploma e não sabe o que fazer. Eu vi isso na prática. Eu vi profissionais que não sabiam o que fazer com diploma. Por quê? Porque não é só o diploma, é você ter a visão do seu mercado, é você saber para onde você vai, por que você vai. Muitos alunos e jovens hoje escolhem fazer medicina porque há uma garantia de que quem faz medicina vai ter um bom salário quando se formar. E eu conheço contador maravilhoso ganhando 50 mil por mês. Então, não é a formação, não é o diploma. É isso que as pessoas têm que entender. Não é que diploma não é importante, muito pelo contrário. Eu defendo, né? Sou defensora do ensino superior, mas não é que diploma não é importante.
É que você tem que saber qual o caminho que você vai tomar para fazer a tua profissão dar certo e trazer essa garantia financeira. Porque no Brasil que a gente vive hoje, a gente precisa ter estabilidade financeira. A gente não consegue mais depender da educação pública, da saúde pública. A gente não tem mais segurança. Então, a gente precisa trabalhar para que a nossa estrutura profissional consiga trazer isso para nós. E aí é que vem o ponto. Não é a tua formação, é o que você faz com ela, né? E para onde você vai. Eu vejo famílias hoje se endividando, pagando medicina para o filho, porque medicina é o que é o sucesso da carreira profissional. Não é só a medicina. Existem tantas outras. Hoje, um técnico, um tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas está escolhendo emprego de 15, 20 mil. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Que existem outros mercados, outras possibilidades. Mas muitos jovens hoje chegam no terceirão e ainda não sabem o que vão fazer no mercado, no ensino superior, eles não sabem. E o que os recrutadores buscam e ninguém está percebendo? Comportamento. Sabe assim, aquela coisa que parece que faz toda a diferença no profissional? Comportamento e ética. Eu oriento isso para as minhas mentoradas, porque eu trabalhei com mais de 700 funcionários e não tem nada pior do que você não manter ética profissional. É o mais importante. E, principalmente, a confiança. Qualquer dono de negócio quer confiar na sua equipe, como a equipe também quer confiar na empresa onde está. E essa chave da confiança, ela tem muito a ver com a ética, que é uma habilidade transparente. A forma como você trata os colegas, a forma como você repassa uma informação que você escutou nos corredores, se você deve repassar. Como que você lida com a equipe e com os zunzuns dos corredores? Isso é uma das habilidades mais importantes. Eu já admiti pessoas muito competentes, mas sem estrutura em relação a isso. Então, isso modifica muito o cenário. As pessoas precisam entender que o papel dela é primordial para a empresa, né? E que se ela manter a ética, a confiança, ela vai crescer. Ter ética e manter a confiança. Foi assim que eu cresci profissionalmente e são habilidades totalmente escondido. Ninguém precisa te mostrar, mas o dono precisa conversar contigo e confiar. Não, pode deixar para mim aqui que eu resolvo e tá tudo certo. Então, essa confiança faz toda a diferença. E qual é o que mais atrasa uma carreira? Falar demais. Falar tudo que pensa também. Sabe assim, eu falei mesmo porque eu queria falar, porque eu tenho que falar. Ou também acomodado. Se acomodar. As pessoas, nós temos uma tendência a nos acostumar com tudo. Nós somos extremamente adaptáveis. E você, às vezes, fica numa empresa, numa função burocrática, operacional, e fica 1 ano, fica 2, fica 5. Se você já ficou 5 anos no mesmo trabalho, na mesma operação, você já está paralisada. O mercado já te paralisou. A empresa já te paralisou. E isso tem a ver com quem? Com o empresário ou tem a ver com você? É essa consciência que nós temos que mudar no jogo. Qualquer situação profissional de desempenho, ele depende da pessoa. Não é mais responsabilidade de CNPJ, é responsabilidade da pessoa. E essa consciência, ela começa a ser modificada quando a pessoa toma essa consciência. Então, o maior erro de qualquer profissional hoje no mercado do trabalho é estar estagnado, achando que o problema de uma demissão não vai acontecer com ele, que ele não vai ficar ultrapassado, que a atividade dele não vai ficar ultrapassada, mas vai chegar o dia e vai ficar ultrapassada sim. A IA está mudando o mercado de trabalho hoje? Ela já modificou completamente. A IA agilizou muita coisa e deu acesso também a muitas pessoas, né? Ela tem uma capacidade de síntese muito, muito boa, né? Mas a IA, ela funciona para quem sabe fazer as perguntas corretas.
Se você não sabe fazer as perguntas certas, se você não entende com profundidade um conteúdo, uma matéria, ela fica muito superficial. Então, a IA, ela é muito boa porque ela cria um movimento muito automático, ela agiliza muita coisa. E aí que vem um assunto que eu gosto muito de falar, que a IA vem facilitar também o nosso tempo. Se antes eu desempenhava um papel operacional que exigia bastante tempo e agora a IA pode agilizar, o que eu faço com o resto do tempo que eu tinha antes? Como que eu uso esse tempo? Como que eu estou contribuindo para a minha carreira, ou para criar algo novo, ou para me reunir com a equipe e estruturar metas novas? Como que eu uso o tempo que a IA me trouxe na produtividade operacional para eu fazer outras coisas novas e melhores? Então, essa é a situação. E não usar a IA para sobrecarregar mais ainda o teu tempo de trabalho. Então, só porque a IA facilita e ajuda o seu tempo, a sua vida, não quer dizer que agora você vai fazer muito, 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 muito mais. Tem gente ficando muito mais saturado com a IA, porque a IA está fazendo tão rápido, que o cérebro humano está hipnotizado, está produzindo. E aí você chega lá no fundo, você fala assim, meu Deus, onde é que eu vou parar? Né? E daí vem o burnout, que está ali. Que todo mundo vê na carreira, no mercado, porque não está tendo equilíbrio, não está tendo coerência com as coisas. É isso que o ser humano precisa tomar à frente. O ser humano precisa estar na frente do desafio dele diário e dizer assim, ó, isso aqui me ajuda, isso aqui facilita, isso aqui faz bem, eu estou muito tempo já parada no mercado, eu preciso me reciclar, aqui que é o meu caminho. E não, né? Ele vai vivendo e vai entrando no piloto automático e todo dia um desafio e o tempo passa. Você acredita que a IA vai começar a substituir carreiras e pessoas? A IA, eu falo que não tem como a gente competir com a IA em relação à informação e conteúdo. Não tem. E é por isso, lá no início da minha fala, que eu dizia que o nosso processo de aprendizagem modificou. Porque a IA é conteúdo e é informação. Então, como que você usa isso e aplica na prática? A IA, sim, ela substitui muitas coisas, ela tem um poder de facilitador. Mas tem algo que pega muito na gente, que a gente é humano. E a gente não gosta quando uma IA fica falando com a gente no WhatsApp, não é? Sim, virar algo robótico, né? Literalmente. Quem gosta de usar uma IA? Sério, a gente fica muito chateado. Por quê? Porque a gente é humano, a gente quer que uma pessoa atenda a gente. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê uma evolução tecnológica e massiva com a IA, a gente vê essa necessidade humana. E eu falo para os meus alunos, eu falo para qualquer pessoa, esse lado humano, ele é o estratégico. São os humanos que a gente compra quando uma amiga indica. A gente vai no restaurante quando um colega indica. A gente se conecta através das pessoas. As pessoas fazem os meios, as histórias, o que é bom, o que é ruim, o que indica, o que vale a pena, né? Então, eu insisto muito nessa questão de que a IA substitui muita coisa, mas ela não vai substituir nós humanos em relação aos nossos gostos se a gente perceber que somos nós que temos que fazer as escolhas e não escolher o que tá ali na evidência. Nós temos que primeiro olhar para a gente mesmo e depois a gente consegue fazer os nossos caminhos profissionais. É por isso que a gente sempre vê escrito nas biografias, em todo lugar, atendimento humanizado. A pessoa fala, nossa, vou receber um atendimento humanizado. Isso, agora tá entrando na moda, né? Sim. Esse atendimento humanizado. Tu sabes que eu gosto de trabalhar com essa educação humanizada. Eu também gosto muito do humanizado. Eu gosto muito de me conectar com as pessoas, de estar com elas, de perguntar para elas, né? Tanto é que o meu projeto foi criado dentro dessa necessidade, né? De ser humano, do profissional. Legal. E quais as profissões serão mais impactadas nos próximos anos? Todas as profissões estão sendo impactadas, né? A gente tem estudos aí que mostram que a IA, inclusive na parte de gestão, educação, né? Ela vai impactar muito nas profissões. Engenheiros, médicos também, tudo. A gente tende a acompanhar as notícias de que
Na China já existem cabines médicas que fazem avaliação com mais precisão que um humano, porque ela tem uma amplitude de dados muito maior e que o ser humano não vai conseguir absorver a mesma quantidade de dados. A gente não vai conseguir absorver o que uma IA absorve. Mas é nesse sentido que a gente tem que cuidar, senão a gente se torna obsoleto. Por isso que as habilidades, as soft skills, são tão promissoras para o mercado de trabalho. Porque a competência técnica não necessariamente será aquilo que vai destacar o profissional. Não é só a competência técnica. Lá na época da minha mãe, quando ela estudou, ela precisava de um diploma de bióloga para dar aula, ela era professora e estava tudo certo. Hoje a gente precisa de outras habilidades que transformam esse profissional. Principalmente hoje, inteligência emocional para o professor. Um professor que não tem inteligência emocional, ele não consegue nem conviver na estrutura hoje, que é hoje uma má escola, por vários fatores, né? Inclusive, realmente, a estrutura física e outras condições que também não concordo, né, de como a gente tem a educação nesse cenário hoje. Mas são essas habilidades que fazem ele permanecer na carreira ou não permanecer, ou melhorar a sua profissão, melhorar o seu destaque, melhorar seu desempenho e identificar quais são as fragilidades que ele tem para conseguir produzir um melhor resultado. E por que você decidiu criar o MAC? Então, lembra que eu comentei com você que eu estava há 20 anos no ensino superior, Sim. entregando diploma e verificando muitas situações? Por outro lado, eu também era empresária e contratava pessoas, e contratava profissionais. E muitas vezes a gente identificava que, nossa, esse profissional é bom, mas, nossa, falta essa situação. Eu vejo muitos colegas meus que são empresários reclamando dos jovens hoje. Porque eu não acho mão de obra qualificada. Eu não estou encontrando mão de obra que consegue me ajudar aqui. Não tem mais gente que quer trabalhar. Tu entende? Então, esse é um cenário, não é? Sim. O outro lado, a gente vê os jovens. E a gente vê a massa, vamos dizer assim, o empregado, ou o funcionário, ou agora mais moderno, o colaborador, né? Então, vamos modernizar a fala, que diz tudo a mesma coisa. Sim. Ele não se sente atraído pelas opções, pelo mercado, pelo que ele vê, pelas opções, enfim, de trabalho. Então, nós temos os cenários, né? Os profissionais querendo contratar mão de obra qualificada, os colaboradores não querendo essas opções de emprego. Então, a gente tem uma lacuna muito grande aqui. Entre o que a escola formou, que é o diploma, o profissional formado, e o que o mercado de trabalho deseja. E foi por isso que eu construí um método que fosse capaz de pegar esse profissional formado e transformar ele numa potência de pessoa para atuar no mercado de trabalho. Foi estruturando 10 habilidades promissoras até 2030, onde a gente consegue, sim, identificar que a formação deste aluno vai conseguir ser compatível com o interesse profissional desta empresa. E esta empresa, sim, ela também precisa reestruturar propósito, cultura, valores, né? Porque essa nova empresa, do jeito que ela está hoje, ela também não está atraindo esse jovem. E eu também trabalho com educação corporativa nas empresas, porque a empresa precisa se conscientizar disso. Ela precisa criar mecanismos que atraiam o público a vir para a sua empresa. E o jovem, ele precisa estar pronto, né? O profissional, o colaborador. E não é só o diploma, não é fazendo um curso de ensino superior que ele vai... Agora eu estou pronto. Não, são outras coisas que envolvem a formação profissional que a escola deixou de ensinar, que o aluno deixou de aprender e que não é culpa do profissional. Isso é uma situação de mercado que a gente identifica e que todas as empresas têm essas situações deficitárias. E o que um aluno encontra no MAC que dificilmente ele vai encontrar numa instituição tradicional? O MAC trabalha exclusivamente as habilidades. A gente trabalha a formação do aluno em 3 níveis: bronze, prata e ouro, e onde ele desenvolve as habilidades promissoras para o mercado de trabalho. E ele é uma formação prática
prática, porque depois de um conteúdo de vídeo, ele vai ter uma aplicação prática de como ele vai fazer, de como ele vai aplicar, que vai colocar ele como uma pessoa em atividade. Ele tem que fazer a aplicação do conteúdo exercendo a prática. Assim que ele vai aprender. Então, o MAC, ele também não tem limitação para profissional. Ele pode ser para qualquer pessoa que queira desenvolver essas habilidades promissoras. E eu fiz um estudo, porque, sabe, né? Pessoa que tem doutorado estudou. Sim. Então, a gente também aprende a fazer esses estudos de pesquisa e eu estruturei essas 10 habilidades com base na projeção do que realmente será considerado eficiente até 2030. Então, a pessoa desenvolve isso, ela desenvolve na prática, ela tem um conteúdo, ela aprofunda, para que ela consiga se sentir mais preparada e segura para dar o próximo passo profissional. De dizer que eu estou estagnada, eu preciso disso para antenar as minhas possibilidades e poder dar o meu próximo passo. Então, é isso que ele faz. O MAC faz isso. E qual transformação de um aluno mais te marcou? Foram muitas transformações que eu vivi, né, de alunos, muitas. Agora, mais recente, foi quando o aluno fez o MAC e me disse que teve 3 oportunidades de trabalho e que ele não sabia qual que ele ia escolher. Que maravilha, né? E ela mora no Canadá. Legal. E a gente fez essa formação e a mentoria toda online. Mas ela disse assim que já foi tão grandioso, já foi tão... Era muito... E a melhor frase dela foi assim, ó. É muito melhor do que eu imaginava. Por quê? Porque quando ela tem consciência daquilo que ela está fazendo, para onde ela está indo, o que ela precisa melhorar, as oportunidades se atraem. Eu contratei muitas pessoas olhando, entrando numa loja e percebendo assim, nossa, essa pessoa tem atitude, vou contratar ela para trabalhar comigo. Já contratei uma menina de cantina que não tinha estudo. E eu falei assim, não, tu vem trabalhar comigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nós vamos te entrevistar e eu vou te dar uma oportunidade. Legal. Porque pessoas boas são encontradas. A gente tem que estar pronto, porque as pessoas boas serão encontradas para atuarem na sua profissão e ter destaque profissional. Existe um perfil ideal de pessoa para o MAC? O MAC, na verdade, ele foi criado para qualquer pessoa que se sente numa situação de estagnação profissional ou de exaustão profissional. Ou tipo assim, porque existem 2 caminhos para a pessoa. Ela identificar o que realmente está travando a sua carreira e tomar a iniciativa de mudar o emprego, ou ela mudar a postura dela e ser observada como ela deve para ter uma possibilidade de melhoria de salário. Porque as pessoas, elas têm que sair dessa zona de conforto onde elas estão e criar oportunidades para elas. Ou na empresa onde elas já estão, construindo e se posicionando melhor, porque hoje o verdadeiro valor de qualquer profissão é quanto você vale, qual o seu valor. E as pessoas não têm consciência sobre quanto elas valem. Elas não têm consciência do valor delas. Quando elas têm consciência disso, elas podem escolher, não, eu vou ficar aqui nessa empresa que eu vou ser valorizada, ou não, eu vou sair da empresa porque aqui eu não tenho a oportunidade que eu mereço. Então, está faltando esse posicionamento das pessoas entenderem o valor que ela tem de ser humano, para que ela consiga realmente fazer a sua carreira conforme o desejo, né, e necessidade que ela precisa para atuar. Ouvimos muito na internet, principalmente, que devemos crescer a nossa mentalidade. Mas como, de fato, fazer isso? Crescer a mentalidade é você tirar, sabe? Na minha época lá de Ascurra, a gente falava assim, os cavalos, sabe? Que usavam os tampão aqui, cabresto. Então, você faz isso, ó. Isso é abrir a mentalidade. É você criar a oportunidade daquilo que você tem na sua frente. A gente é muito criticado também. O tempo todo a gente está sendo criticado. Sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você posiciona. E a gente precisa ter coragem. Coragem de enxergar onde eu quero chegar, como que eu quero chegar. E ter a disciplina de exercer cada dia um pedaço daquele teu objetivo, teu sonho, daquilo que você quer chegar.
Eu lembro que quando eu estava na Uniavan, que eu gosto muito de falar, né? Foi parte da minha vida, foram 25 anos ali. Eu falava assim, a gente tem que ter problema de estacionamento aqui. E não deu outra. Pouco tempo a gente tinha problema de estacionamento. A gente tem que ter mais cursos profissionais aqui para atender mais alunos. E não deu outra, a gente já estava com 20 cursos de graduação. Então, é isso, a gente tem que abrir a mentalidade daquilo que a gente pode, daquilo que a gente pode exercer e começar a ser o criador da nossa história. Eu estou num palco da vida e hoje eu vou fazer a minha história. E todos os dias pensar deste modo. Isso é abrir a mentalidade e acreditar naquilo que, se você fizer com estrutura, com planejamento, com seriedade, você vai chegar onde você quer chegar. O empreendedor, ele também precisa aprender continuamente? Muito. O empreendedor é aquele que mais precisa aprender, porque ele está lidando com empresas, pessoas, operações, fornecedores, que a gente chama de stakeholders. E isso hoje faz com que o empresário seja muito responsabilizado. Ele também, ele tem todos os meses, ele tem a sua conta, ele tem os impostos, ele tem o compromisso. Então, ele precisa, sim, aprender todos os dias como operacionalizar, como se tornar mais lucrativo, e ele precisa entender que ele só vai melhorar isso se ele tiver equipe engajada, cultura forte, todos no mesmo movimento e um time e uma equipe que faz acontecer, com ou sem ele. Qual conselho você daria para quem sente que está estagnado? Para quem está estagnado, eu penso que a primeira coisa é se inscrever na minha aula, o ponto de partida. Tá? Nós vamos ter uma aula online, dia 25 de agosto, inclusive, e eu convido você que está se sentindo estagnado, que está sentindo que esse podcast falou com você, que você se identifica, a participar desta aula, que eu vou tratar deste assunto sobre carreira, posicionamento, valores, aquilo que realmente importa, as habilidades promissoras e também você vai conseguir aplicar e ter um diagnóstico seu sobre como você está no seu mercado de trabalho. Então, essa aula promete prática, não é? O que as pessoas podem esperar de mudança depois de ver essa aula no dia 25? Eu acredito que elas vão sair entusiasmadas. Entusiasmadas nossa, realmente existe uma direção para que eu possa seguir. Existe um caminho que pode me levar para um sucesso. Eu estou tantos anos na tecla, né? Eu acredito que agora eu encontrei uma oportunidade de verdade, né? Então é isso. É isso que eles vão encontrar no dia 25. E qual a sua mensagem para quem quer crescer na carreira? Quem quer crescer na carreira precisa saber onde encontrar os conhecimentos que realmente transformam a sua vida. Você precisa... Hoje a internet, ela possibilita muitos caminhos, muitos acessos. E a gente não consegue mais atender tudo que... A gente não consegue mais absorver tudo que a gente precisa. Nós precisamos saber o que é necessário para a sua carreira. E uma pessoa hoje de sucesso, ela precisa entender isso. O que realmente é necessário, o que faz a diferença e o que realmente causa impacto na minha carreira e na minha vida profissional e pessoal. A gente também tem que aprender que profissional e pessoal é uma coisa só. A gente, por muito tempo, aprendeu na academia que se separa, né? O profissional é uma coisa, pessoal é outra. Só que eu sou uma pessoa. Eu tenho só uma história, eu tenho uma emoção, eu tenho uma vida, eu tenho uma história. Então, não dá. A gente tem que, na verdade, unificar isso, sendo, sim, um profissional competente, responsável, né? Tendo disciplina, foco, mas também entendendo que nós somos... Eu só vou me sentir feliz profissionalmente se eu realmente estiver feliz naquilo que eu faço. É assim. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Não percam essa aula do dia 25, que com certeza vai render bons assuntos. E muita aprendizagem. Eu espero você no dia 25 de agosto para participar deste encontro online comigo e aprender o porquê você está travado na sua carreira e o que você precisa fazer para destravar a sua carreira e o seu sucesso profissional. Muito obrigada e até o próximo episódio.